queridos amigos. É sempre motivo de alegria para mim estar aqui com vocês, aprendendo junto com vocês. Por mais que isso possa parecer uma teoria, que o orador estivesse a aprender com o público, já que ele fala e o público ouve, mas a verdade é que há certos temas cuja abordagem, para que seja sincera, ela não pode ser uma abordagem meramente intelectual, meramente informativa. Ela precisa de fato de uma sintonia entre quem fala e quem ouve, para que aconteça o aprendizado. E certamente quem fala aprende junto com quem ouve, desde que todos estejam juntos, com mente aberta, com a mente vazia, ouvindo, falando e ouvindo juntos. E eu sempre acho que esse tipo de trabalho é como um laboratório, em que o orador se observa e cada uma das pessoas que ouve também se observa. E daí essa comunhão de energia em que todos nós aprendemos juntos. Nosso tema de hoje é sobre a meditação. É um tema que está muito na moda, muita gente querendo saber sobre isso, até mesmo revistas importantes falando sobre esse tema. E isso, de uma certa forma, faz parte da mescla de culturas que está ocorrendo no mundo globalizado, em que muitas coisas que vinham do Oriente chegaram e chegam ao Ocidente, e muitas coisas do Ocidente também chegam ao Oriente. E, portanto, esse tema da meditação, ele tem a ver com toda essa cultura oriental de espiritualidade que hoje está cada vez mais presente no Ocidente. É um tema que a gente tem que abordar com cuidado, sob pena de restringir e diminuir aquilo que possa ser chamado de meditação. Para a nossa mente ocidental, meditação é uma técnica. Então a gente já quer logo saber como, qual é a técnica, como fazer para meditar. E do Oriente vem muitas técnicas de meditação. Também no Ocidente existe meditação cristã, meditação budista, meditação de todos os tipos. Mas se a gente pensar que a meditação é uma técnica, daquelas do tipo, faço isso para obter aquilo, talvez a gente fique muito longe do que possa ser meditação. Muitas coisas que vieram do Oriente, nós com a nossa mentalidade ocidental prática, materialista, nós muitas vezes restringimos o significado dessas coisas. Por exemplo, a própria yoga, que é uma coisa tão antiga no Oriente. Nós no Ocidente vemos a yoga como uma espécie de ginástica, como um exercício físico, de respiração e de relaxamento, que sem dúvida tem muito valor, a chamada Hatha Yoga. Mas a yoga é muito mais do que esses exercícios. Só para vocês terem uma ideia, Patanjali, há mais de 2000 anos atrás, lá no Oriente, disse que yoga é a cessação dos movimentos da mente.
Então vocês veem que é algo muito além, muito mais profundo, muito mais complexo do que um exercício físico. Assim também acontece em relação à meditação. Se nós quisermos apenas uma prática para nos acalmarmos, uma prática para darmos uma parada nessa correria do dia a dia, ela é válida. Assim como a Hatha Yoga, a yoga enquanto exercício físico, também é válida. Mas eu acho que a gente pode tentar mergulhar um pouco mais profundamente no que possa significar meditação. Eu não estou retirando o valor de algumas práticas meditativas que às vezes têm o efeito, né, de fazer você parar. A nossa vida ela é muito corrida. A gente já acorda olhando para o relógio, pensando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, já levanta correndo com 1000 responsabilidades, compromissos, ou seja, a nossa vida ela é toda voltada para fora. É uma vida voltada para o mundo externo. E a gente não dá atenção à nossa subjetividade, ao nosso mundo interno. E muitas vezes a gente não percebe que a nossa infelicidade, ou as nossas frustrações, ou os nossos medos, ou até mesmo o sofrimento, tem a ver com a nossa subjetividade, com o nosso mundo interno. E, portanto, a prática meditativa da pessoa parar por alguns minutos e dar um tempo nessa correria agitada que é a vida externa, isso já tem o seu valor. Mas, como eu vinha dizendo, se nós olharmos a meditação apenas como uma técnica, apenas como uma prática, nós podemos até nos habituar a ela, nos habituar a determinada hora do dia, a gente parar e dar aquela interiorizada. Isso é bom. Relaxa, tranquiliza, harmoniza. Mas nós não vamos nos ater à meditação quanto a esse seu lado menor, vamos dizer assim. Vamos tentar mergulhar um pouco mais profundamente no que isso possa significar. Krishnamurti faz uma afirmação sobre meditação, a meu ver, um tanto quanto desafiadora. Ele diz assim: a meditação começa onde o pensamento termina. E aí, teoricamente, se nós formos seguir essa ideia, nós iríamos nos colocar em posição de meditação, num ambiente adequado, quem sabe colocar um incenso, cruzar as pernas, talvez, e tentar parar o pensamento, né? Ele disse, a meditação começa onde o pensamento termina. Mas será que se nós tentarmos parar o pensamento, nós vamos conseguir? Talvez até conseguíssemos por algum tempo reduzido. Tem muita gente que fala em exercícios de concentração, que é você ficar com a mente fixa num determinado ponto, não permitir que ela se mova. Mas eu diria que isso é quase uma violência. Você querer enrijecer a sua mente, forçá-la a ficar concentrada num ponto. E por mais que você consiga por alguns segundos, rapidamente ela vai escapulir. Qual seria o valor desse exercício, desse trabalho de tentar concentrar a mente? Provavelmente esse tipo de exercício, e tem muita gente que faz,
esse tipo de prática, prática de desenvolvimento do poder mental, prática de concentração, prática de obrigar a mente a ficar fixa num determinado ponto, provavelmente a consequência disso seja realmente um desenvolvimento do poder mental, um certo enrijecimento da mente, um endurecimento da mente. E é natural que pessoas que tenham essa capacidade de direcionar a sua mente de uma maneira muito firme, sejam pessoas até capazes de realizar muitas coisas, inclusive no mundo material. Você pode observar que o homem, em geral, não estou dizendo todos, mas em geral, o homem muito rico é aquele que destina todos os seus pensamentos, toda a sua mentalidade na direção de ficar rico. E ele faz e acontece para atingir esse objetivo, mesmo que muitas vezes ele tenha que atropelar muitas pessoas e ferir tantas outras, enfim. Então esse enrijecimento da mente, essa concentração mental, essa firmeza mental, vamos dizer assim, ela faz com que as pessoas atinjam seus objetivos desde que elas realmente sejam firmes na direção desses objetivos. Mas a questão da meditação, ela vai muito além disso. Porque a maioria das pessoas que são obcecadas por alguma coisa, e muitas vezes elas conseguem aquela coisa pela qual elas pensaram com tanta insistência, com tanta determinação, nem sempre são pessoas felizes, nem sempre são pessoas realizadas, amorosas, plenas, integradas com a vida. Então essa questão do poder mental, ela deve ser objeto de reflexão da nossa parte, porque nem sempre o desenvolvimento do poder mental vem junto com uma natureza bondosa, com uma natureza genuinamente espiritual. Então eu não vejo que o desenvolvimento do poder mental deva ser objeto do nosso interesse, pelo menos nas minhas reflexões. Eu vejo que à medida que nós amadurecemos interiormente, à medida em que nós despertamos espiritualmente, esse poder vem sozinho. As pessoas passam a ter maior direcionalidade na sua própria mente. Mas se nós procuramos desenvolver o poder sem que essa espiritualidade genuína, que é fundamentalmente amor, bondade, sabedoria, harmonia, provavelmente esse poder mental poderá até nos trazer ganhos materiais ou de outra natureza, mas certamente não nos trará esses atributos que vão além do pensamento. Então, a meu ver, a meditação não é concentração, não é desenvolvimento do poder mental, por mais que esse desenvolvimento possa acontecer como decorrência dela, e não que ele seja o fim, que ele seja o propósito. Qual seria então o propósito da meditação? Por que meditar? Se eu quero me acalmar, se eu sou uma pessoa nervosa, ótimo, excelente. Parar um pouquinho, aquietar um pouquinho, muito bom. As práticas meditativas, elas existem para isso, para tranquilizar as pessoas, para elas se interiorizarem
E elas têm o seu valor. Mas, na verdade, a meditação tem a ver com a descoberta da nossa verdadeira natureza. Tem a ver com uma compreensão de nós mesmos e da vida que vai muito além daquilo que o pensamento possa tocar. É difícil entender isso, né? Como é que existiria alguma coisa além do que o pensamento pudesse tocar? Nós somos tão acostumados a usar o pensamento para tudo. O pensamento é o nosso filtro, é o nosso juízo, é a nossa capacidade de reconhecimento, de armazenamento. Nós pensamos que sem o pensamento seríamos dementes, ou como os animais que viveriam apenas por instinto. Então toda a nossa vida é baseada no pensamento. Tudo o que fazemos, como vivemos, as coisas que gostamos, aquelas outras que detestamos, tudo tem a ver com a nossa mentalidade e com o nosso pensamento. E é muito difícil para nós conceber que possa existir alguma coisa que o pensamento não possa tocar. Isso nos deixa perplexos. De que esse sujeito está falando? Será que ele está inventando uma moda nova? Uma teoria nova? Vamos tentar refletir e nos aprofundar sobre isso. Para isso é preciso a gente compreender o que é o pensamento, qual é a sua natureza, como ele opera. E ao observarmos o nosso próprio pensamento, talvez a gente possa descobrir se existe alguma coisa além dele próprio. O nosso pensamento, ele é fundamentalmente um movimento dentro da memória, uma reação a partir da memória. A tecnologia do computador nos ajuda a compreender um pouco como funciona o nosso cérebro. O computador, a gente sabe que ele tem um processador e tem lá o HD, que é exatamente a memória. Lá estão as informações. E nós recebemos da natureza um supercomputador sofisticadíssimo que tem essa capacidade de armazenar informações, memória. Então, desde a nossa infância mais tenra, lá pelos 3, 4 anos de idade, nós temos as nossas primeiras lembranças. Ali, nós fomos vivendo experiências na nossa família, no ambiente em que nascemos, em que fomos criados. E ali foram registradas as primeiras impressões na nossa memória. E a nossa memória, ela não é toda consciente. Existe a memória consciente daqueles fatos que objetivamente nós conseguimos nos recordar, como um arquivo razoavelmente organizado que eu vou lá, pego a informação e trago. Mas também existe a memória inconsciente. Muita coisa que ficou registrada lá, que não foi suficientemente vista, processada, mas que de alguma maneira está lá, interferindo no que eu sou hoje, interferindo no meu comportamento, nas minhas ações, nas coisas que eu gosto, naquelas que eu não gosto. Então,
A partir da memória, nós criamos a nossa história. Tudo que nós passamos, nós fomos acumulando nela sob a forma de experiências. E se nós perguntarmos quem sou eu, tudo que eu disser eu vou tirar da memória. Eu sou fulano de tal, eu sou formado nisso, eu tenho relacionamentos assim assados, sou casado, sou solteiro, tenho filho, não tenho filho, enfim. Nós nos identificamos totalmente com a nossa história particular, tal como registrada na memória. Essa memória, ela é fundamental para uma vida normal, para uma vida civilizada. Ninguém está aqui dizendo que nós devêssemos ser dementes, desmemoriados. Nós precisamos da memória. Mas o grande problema é que nós fazemos um uso indevido dela e nos escravizamos a ela. E todo o nosso pensamento, ele é um processamento dentro da memória. Todo o nosso pensar é ir lá buscar uma informação, fazer um julgamento, uma comparação, tirar uma conclusão. Isso é o pensamento. E esse pensamento, que é maravilhoso para tudo aquilo que é prático na vida, ele não é capaz de nos fazer felizes. Ele não é capaz de fazer um mundo melhor. A gente está vendo o mundo aí, um desenvolvimento tecnológico fantástico. O pensamento humano é capaz de coisas incríveis, em termos materiais, em termos práticos, em termos tecnológicos. Mas por que esse mesmo pensamento ainda não acabou com a fome no mundo? Por que esse mesmo pensamento tão engenhoso, tão sofisticado, não distribui melhor as riquezas que existem no planeta? Não atua para que o conjunto da humanidade seja feliz. Porque o pensamento, nem sempre ele é iluminado pela sabedoria, nem sempre ele é iluminado pelo amor, pela harmonia e pela paz. Porque ele tem uma natureza exclusivista. O pensamento é sempre voltado para nós mesmos. Nós sempre pensamos em termos de nós, como um ser separado dos outros. Alguns até a gente quer bem, tal. Mas o nosso pensamento sempre pensa no nosso bem-estar, naquilo que nós queremos, naquilo que nós queremos evitar. E sempre vê o mundo de uma maneira separada. Eu aqui numa trincheira, naquilo que me agrada, naquilo que me satisfaz, e os outros lá fora, e o mundo lá fora, e a natureza lá fora. E com esse vício do pensamento de se sentir sempre separado dos outros, será que nós somos realmente separados? Dizem que o nosso corpo é 70% água. Então a água está sempre circulando. O ar que nós respiramos, se ele faltar 5 minutos, acabou, né? Ou seja, todos respiramos o mesmo ar. O sol que nos aquece é o mesmo para todo mundo. Será que nós somos tão separados assim? Mas o nosso pensamento se condicionou a pensar em nós, eu. E, portanto, enquanto houver essa ideia de separação, haverá necessariamente egoísmo. Seja ele mais grosseiro, seja ele mais sutil,
haverá uma quebra daquilo que talvez esteja em todo o universo, menos na gente, quando a gente se sente separado. Então vale a pena questionar, vale a pena desconfiar sobre esse nosso tão imponente, arrogante, esperto pensamento, a quem nós atribuímos tanta importância. A gente sabe que aqui dentro dessa caixinha aqui, o pensamento é o nosso rei, é ele que dita a nossa vida. E a gente dá a ele todo o crédito. Mas como é a nossa vida? Nós somos realmente felizes? Quando você pergunta a alguém se você é feliz, muitas vezes a pessoa responde: ah, eu sou feliz porque eu tenho uma ótima família, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma posição tal. Só exterioridades, né? Mas será que a pessoa realmente é feliz dentro dela? Será que ela é feliz, simplesmente feliz? Não porque tem ou deixa de ter alguma coisa. Ser simplesmente feliz. Então a gente vê que o pensamento, com esse negócio de estar sempre querendo atingir alguma coisa, sempre querendo chegar em algum lugar, sempre em busca de satisfação, e também sendo o terreno onde a sementinha do medo consegue se desenvolver, ele não é capaz de nos fazer felizes. A pessoa não é feliz porque ela queira ser feliz. Ela é feliz quando ela compreende uma série de coisas, como frustração, como medo, como raiva, apego, ciúme, inveja, e se liberta disso tudo. Porque compreende que isso aí são mecanismos automáticos, inconscientes, que estragam toda a qualidade de vida da pessoa e impedem que ela seja feliz. Então o autoconhecimento, ele é a chave para a felicidade. Mas não uma chave que você pega e diz assim: eu vou comprar essa chave, onde é que eu encontro? Ou faço isso para obter aquilo. Porque é preciso conhecer a nossa natureza emocional, a nossa natureza mental, para poder ser livre dela. À medida que nós não conhecemos essas poderosas forças que operam na nossa subjetividade, sejam elas de natureza emocional, sejam elas de natureza mental, nós somos escravos dessas forças e que nos levam para a depressão, que nos levam para a frustração, que nos levam para a agitação, para a compulsão, para tantos outros comportamentos que a gente vai sendo levado por coisas que nós não percebemos e não compreendemos. E o que isso tudo tem a ver com a meditação? A meditação tem a ver exatamente com a descoberta da nossa verdadeira natureza, com a descoberta de qual é o lugar do pensamento nas nossas vidas e se há alguma coisa quando o pensamento se aquieta. Aí voltamos naquela questão: como aquietar o pensamento? Essa é uma questão equivocada. Porque se nós quisermos aquietar o pensamento a partir da ideia, que também é pensamento, de que ele deva estar quieto, nós vamos tentar desenvolver o poder mental, a concentração, enrijecendo, mas ele vai escapulir. E nós vamos nos irritar porque ele escapuliu. Então a questão não é essa. A questão é compreender como é que ele funciona. E sabe como é que o pensamento funciona? Saindo do presente ativo. Como?
Gente, a gente está sempre pensando em termos de tempo, passado, presente e futuro. E nós nos enredamos nisso. A gente quer moldar o futuro de acordo com o passado, naquela parte do passado que nos pareceu agradável. Mas será que existe passado, presente e futuro? Ou só existe o presente ativo, o agora? Vocês conhecem algum tempo fora do agora? Alguém é capaz de ir lá no tempo da semana passada, ou do mês passado, ou do ano passado, mudar alguma coisa que já aconteceu? É possível isso? É possível sair do agora e viajar entrar no ano de 2008, fazer alguma coisinha lá e voltar para agora? Tem jeito? Será que o tempo existe? Não o tempo do relógio, porque esse é um fato, não tem como fugir dele, ele está ali. Agora, será que para nós, seres vivos, existe algum tempo que não seja o presente ativo, o agora? O único momento em que você pode viver é o aqui e o agora, é o eterno agora. Mas quem cria o passado e o futuro é o pensamento. Vejam vocês que a natureza, ela vive em harmonia. Os animais, eles vivem no aqui e no agora. Eles não ficam pensando no amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Eles vivem no agora. As plantas, provavelmente também, tudo na natureza se manifesta no agora. Mas nós, homens, seres humanos, que recebemos da natureza um supercomputador maravilhoso, que nos dá uma memória privilegiada, uma memória muito diferente da dos animais. Não quer dizer que os animais não tenham memória, eles têm. Mas a nossa memória é muito privilegiada em relação a deles. Então, nós recebemos essa máquina maravilhosa e não sabemos usá-la adequadamente e, portanto, ao invés de vivermos plenamente o aqui e o agora, o presente ativo, nós nos enredamos nas malhas do pensamento. E por isso somos infelizes. Então, ao percebermos que o pensamento é sempre uma fuga do agora, ele é sempre projeção do futuro em razão de comparações de registros que estão na memória que é passado, que é coisa morta. Ao percebermos que se nós de fato estivermos atentos ao agora, o pensamento está quieto. Por quê? Porque se eu estou totalmente alerta no agora, se eu estou totalmente sensível, totalmente ligado nesse exato instante que nós estamos vivendo, eu não estou nem no passado, nem no futuro. Eu não estou enredado na memória. Por mais que nós utilizemos a memória, até mesmo para falar, né? Nós estamos falando em português, porque existe um arquivo na memória que é português. Talvez se nós tivéssemos nascido na China, nós estaríamos falando em outro arquivo. Isso é memória. Portanto, a memória tem uma função primordial. Mas a memória tem que ser saudável, ela tem que estar a nosso serviço e não nós escravizados a ela. Então, aprender a meditar é aprender a serenar interiormente. Serenar emoções, serenar pensamentos. Não pela ideia de que o pensamento não possa escapar, não pela repressão ao pensamento, mas pela compreensão do que é agora
e do que é memória.